Fala, meus fortes candidatos à santidade, eu sou o João Vitor, lembrando vocês, estamos aqui novamente no quadro Buscando a Santidade, Salve Maria, e hoje eu vou iniciar aqui falando sobre São Junípero, né? Ele foi um dos primeiros franciscanos, né, ali da Ordem de São Francisco, estava lá desde o início com São Francisco, né? E é um santo que toca muito meu coração, vocês vão saber por quê, porque eu acho que eu me identifico muito com ele. Ele entrou na Ordem de São Francisco, né? E quando o São Francisco estava começando tudo, então, tipo assim, ainda eram bem poucos que estavam ali. E ele tinha, como é que eu posso dizer, ele era muito impaciente, né? Vamos dizer que ele tinha a língua solta, ele via as coisas erradas, ele já falava, as pessoas se retrucavam com ele retrucava mais ainda por cima nas pessoas. Então, tipo assim, eu me identifico muito com ele nessa parte, né? Espero que a minha conversão seja igual a dele também, né? Porque ele, vendo que ele fazia tudo isso, ele começou a fazer uma penitência. Ele fez uma penitência de 6 meses, falou pro Senhor, Senhor, nessa penitência eu vou ficar calado durante esses 6 meses e não vou retrucar ninguém. Tanto era que ele guardava dentro de si que os outros falavam, que teve um dia que alguém falou algo pra ele que ele quis retrucar com tanta força, que ele foi como se tivesse levado um soco no estômago. Tanto que ele chegou a cuspir sangue, só por não ter retrucado em palavras aquilo. Então, nossa, imagina que a pessoa fala pra ele, hein? E aí ele vai na igreja e olha pra cruz e fala, Senhor, tá vendo? Tudo isso eu passo por amor a você. E nessa hora aconteceu um milagre na vida de São Junípero, que é que ele vê a mão saindo da cruz, e a mão de Jesus saindo da cruz e apontando para as chagas, falando assim, e tudo isso eu passei por você, por amor a você. Nisso, né, conversão total. Aí depois que aconteceu isso, São Junípero, ele nunca mais, ficou embirrado com essas coisas, sabe? Ele foi sempre plenamente paciente. Sempre quando alguém falava algumas coisas para ele simplesmente ficava tão em paz, como se aquela coisa nada afetasse ele, que era como se aqueles xingamentos ou aqueles desoportúnios que acontecia, era como se fossem pérolas nas almas dele, como se fossem, sabe, adereços à alma dele, para que agradasse mais o Senhor. São Junípero, ele chegou num estado de pacientismo, de tão assim aos olhos de Deus, que São Francisco mesmo fala assim, quem dera eu tivesse uma floresta inteira desses tais juníperos, né? São Junípero, ele era tão inocente, sabe, tão maravilhoso, né? Que tipo assim, tem uma história dele que fala sobre o pé de porco, né? Ele estava servindo lá na comunidade franciscana, né? E um irmão frade, ele estava doente, infelizmente, né? E aí ele atendia aquele irmão frade, né? E perguntando para aquele irmão frade, ele fala assim, você quer alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso dispor a você? O irmão frade, pensando com a barriga, falou, eu queria muito comer um pé de porco. Aí, então o que o Junípero faz? Ao ouvir isso, alegremente ele já corre direto para a floresta, para o bosque, e aí pega o porco, arranca o pé dele e traz para fazer, né? Depois, quando ele prepara tudo o porco e dá pro doente a comer, o irmão dele, o irmão frade, enquanto o irmão come, ele ia contando ainda todas as aventuras dele para pegar o porco, né? Todo feliz. Nisso, o que acontece, né? Nesse porco que ele pegou, então tinha um probleminha. Tipo, o porco, ele era dono, ele tinha um dono. E esse dono ficou muito furioso mesmo. Tanto que ele começou a xingar a comunidade franciscana, falando que eles tinham feito aquilo por maldade, que fizeram aquilo com malícia sobre o porco, entende? E jogava maldições e humilhava a comunidade franciscana. E aí ele foi lá falar com São Francisco, né? Aí São Francisco, pensando, né, falou assim, nossa, velho, quem seria capaz de umas coisas dessa, né? E adivinha o que veio na cabeça dele? São Junípero, né? Capaz que era ele. E aí, então São Francisco chama São Junípero e aí ele fala pra Junípero, foi tu que fez isso, cara? Foi você? Aí Junípero fala que foi todo alegre, né? Ele conta tudo o que aconteceu, né? Que ele tinha pegado o pé de porco. Esse pé de porco foi dado de tão bom grado pelo Junípero ao doente, que o doente, após receber aquele pé de porco, ele se curou.
entende? Aconteceu um milagre por causa da doação sincera de São Junípero. Então São Junípero, como estava muito feliz, ele contava a São Francisco todo o milagre, tudo que tinha acontecido. Então, São Francisco, mesmo vendo tudo aquilo, ele fala, você tem que pedir desculpa, cara, porque São Francisco fala pra ele assim, com o coração muito apertado, né, que aquilo tinha acontecido e poderia denegrir toda a comunidade franciscana, né. Aí São Junípero, ele vai lá falar com o homem, né. Só que quando São Junípero vai falar com o homem, parece que ele nem tem senso, porque ele chega no homem e ele conta todo feliz, né? Tudo que tinha acontecido, que ele pegou o pé de porco, que ele tinha dado pro doente, que o doente tinha sido curado, que ele... E aí, o que o homem fez? Ele começou a xingar São Junípero, humilhá-lo e tacar maldições sobre a vida dele. Só que São Junípero, vendo tudo aquilo, na paciência que ele tinha, ele simplesmente achou que o homem não estava entendendo. Que o homem não estava entendendo o que ele estava tentando expressar, o milagre, né? Então o que ele faz? Ele pega o homem pelo colarinho e fala no ouvido dele tudo o que aconteceu. Todo o milagre sobre o pé de porco e tudo, né? E São Junípero, o homem vê essa reação tão assim de São Junípero, que o homem se converte e acaba dando o porco inteiro, assim. Ele prepara todo o porco e dá à comunidade franciscana. Então... você vê como era São Junípero. Olha aí, ele conseguiu converter aquilo que, nossa, eu nem imaginava, velho. Também tem uma história que eu acho muito legal sobre a pureza dele, que eu vou ler aqui pra vocês, que está no site dos Arautos do Evangelho. Também é um relato em que ele é condenado à forca, pois por aqueles dias haveria de passar na cidade um homem que queria matar o senhor de um castelo. E Junípero, tendo as mesmas características do homem, queria matá-lo, é levado ao castelo. E interrogado quem ele era, respondeu ser um grandíssimo pecador. Perguntando se queria trair a cidade, respondeu ser o maior traidor, indigno de todo bem. Interrogado se queria matar o mencionado senhor do castelo, respondeu que faria coisas piores, se o senhor lhe permitisse. Assim, o frei foi condenado à forca. Um morador da cidade correu ao guardião do convento, para que se ouvisse a confissão do que seria enforcado, e assim recebesse perdão dos seus pecados. Ao chegar no local, o guardião do convento, ao tirar a venda do rosto, viu que era um frei, e Junípero, por sua vez, sem se importar com tudo que estava acontecendo, falou ao guardião: ó guardião, como estás bem gordo. Imediatamente o guardião foi ao senhor do castelo e suplicou a graça desse, pois aquele homem era Frei Junípero, um dos primeiros companheiros e um dos santos da ordem. E assim, Junípero não foi enforcado. Vocês veem a inocência do cara, velho. Ele foi pego no lugar de um cara condenado. E quando perguntava as coisas pra ele respondia que ele era pecador, que ele trairia, entende? De tão aberto que era o coração dele. E... acho que é isso que eu tenho pra falar de São Junípero, né? Ele foi considerado o Junípero, o bobo renomado do Senhor, né? Porque de tão alegria, vocês viram, né? Bobo, né? De tão alegria que ele servia a Cristo, a loucura que ele servia a Cristo. Espero eu que um dia eu também possa ser louco e servir dessa maneira a Cristo. Que São Junípero rogue por nós e que Santa Maria Imaculada possa também nos interceder. Salve Maria e até o próximo vídeo, hein?